Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Foi ontem no fim da tarde, a fala de Barroso anunciando que ele iria se aposentar, que vai se aposentar como ministro do STF, antecipando em 8 anos essa aposentadoria. Mas a disputa sucessória já está no ar, né? Pois é, Milton. Olha, eu não tenho bola de cristal, não sou vidente e também não vou dizer quem vai ser com 100% de certeza o ministro indicado pelo Lula, porque esse processo pode caminhar aí por vias inesperadas, mas com segurança, Milton, dá para dizer que há muito tempo, numa sucessão do Supremo, não aparece alguém com tamanho favoritismo na largada como o chefe da AGU, o Jorge Messias. O Messias, ele já larga muitos corpos à frente dos outros pretendentes, dos outros candidatos, e pelo seguinte, ele tem, antes de mais nada, a confiança absoluta do Lula, muito mais do que o senador Rodrigo Pacheco ou o ministro Bruno Dantas, do TCU, que são os dois outros pretendentes mais falados, com mais lobby em favor deles e que também já estão se movimentando. O critério da confiança e da lealdade, Milton, esse critério norteou, por exemplo, a escolha do Cristiano Zanin em 2023, do Flávio Dino no ano passado, pelo Lula, e não foram poucas vezes que o Lula repetiu em conversas privadas que ele se arrependeu, por exemplo, de ter escolhido o Joaquim Barbosa, a quem ele não conhecia direito, para o Supremo em 2003, ainda no primeiro mandato dele. Porque ainda também no primeiro mandato dele, o Joaquim Barbosa assumiu a relatoria do Mensalão e virou uma espécie de algoz do PT. Então, por isso, o Lula costuma repetir que ele não abre mão de indicar pessoas da extrema confiança dele para esse cargo. Nas duas indicações passadas, Milton e Cássia, o Lula assumiu, por exemplo, o desgaste de não nomear uma mulher para as vagas, justamente por causa dos critérios de confiança, lealdade, proximidade, assim como havia também e haverá dessa vez pressões para, por exemplo, indicar também uma pessoa negra. São pessoas que são intensas, eram intensas, vão ser intensas de quase todos os lados, mas o Lula, daquela vez, fez cara de paisagem e seguiu em frente. O Lula repetia, por exemplo, que não ia abrir mão de escolher alguém próximo. Então, o que sugeria, né, que não havia mulheres ou pessoas negras que cumpririam esse requisito, pelo menos naqueles dois momentos. E, como eu disse, essa pressão vai se repetir agora, mas o Lula vai repetir o mesmo script. Vai dizer, por exemplo, que ele foi o presidente, ele é o presidente que mais mulheres nomeou para as cortes superiores. É um discurso meio capenga, que não fica muito de pé, porque a gente está falando de Supremo, e não de STJ, do TST, do Superior Tribunal Militar, enfim. O Messias, Milton, ele cumpre também outros requisitos. Ele é evangélico, tem um bom trânsito na bancada evangélica no Congresso, então é uma indicação que não deixaria de ser um aceno a uma faixa da população que costuma rejeitar bastante o Lula. O Messias tem, óbvio, conhecimento jurídico e ele também é respeitado no Supremo, onde ele tem um bom trânsito, até porque ele atua ali como chefe da AGU. Embora dentro da Corte, dentro do Supremo, o senador Rodrigo Pacheco tenha também um grupo destacado de apoiadores. É claro, Milton, que essa corrida pela vaga do Barroso está apenas no início do início. É claro que o mais do que poderoso presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, vai trabalhar pesado pelo nome do Rodrigo Pacheco. É claro que o Lula tem também que pensar na governabilidade e, por isso, agradar o Davi Alcolumbre vai ser sempre importante dentro do jogo político. Tudo isso conta,
mas nada indica até agora que o Lula vai mudar o critério que guiou as outras duas escolhas dele nesse mandato. O critério da confiança, o critério da lealdade. Bom, não se tem nenhum prazo ainda, né, a pensar aí, ou uma possibilidade. Você entende que esse processo vai ser mais rápido do que em outras oportunidades? Até porque também tem aquela questão, primeiro indica, e depois o presidente do Senado pensa quando vai colocar o processo em andamento, né? Até porque tem também a campanha de convencimento dos senadores. Milton, olha, nas duas outras escolhas que ele fez nesse mandato, do Zanin e do Flávio Dino, o tempo entre o anúncio da aposentadoria do ministro que estava se aposentando e o anúncio oficial durou mais ou menos uns 2 meses. É óbvio que o Nem Lula... foi muito tempo. Não foi muito tempo. E o que se tem agora no entorno do Lula é que ele quer abreviar mais ainda esse prazo para não deixar exatamente as pressões crescerem, uma vez que ele já estaria inclinado pelo Jorge Messias. É óbvio que nesse tempo e a partir de agora, a partir da próxima semana, ele vai ter que chamar o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, para começar a negociar isso com ele, porque obrigatoriamente o nome indicado vai precisar dos votos no Senado e o apoio do Alcolumbre é fundamental. E por isso o Lula deve começar já a fazer essas articulações com o Alcolumbre a partir de agora. E só para a gente lembrar de algo que estava me ocorrendo, quando a gente começou a falar, né, no nome de Jorge Messias, eu imagino que muitos ouvintes tenham também essa impressão. Jorge Messias, já ouvi muito esse nome. Ele esteve, o Jorge Messias, lá em 2016, em um capítulo muito controverso da nossa história, quando foi flagrado uma conversa da então presidente Dilma Rousseff com o presidente Lula, em que ele teria ali um papel fundamental. Na época ele trabalhava na área jurídica da presidência da República, para tentar blindar da prisão o ex-presidente Lula. Era naquele processo em que não só blindar da prisão, porque o Lula seria nomeado ministro ali da Dilma, inclusive nos estertores do governo da Dilma, em que o Lula entraria com a força dele, com a capacidade dele de articulação para tentar salvar o governo. Exatamente, foi uma conversa telefônica do Lula com a então presidente Dilma, que foi vazada com autorização do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e que ali foi um episódio importante. O Messias, inclusive, virou personagem inicialmente como Bessias, com B de bola. Ele virou Bessias, porque a gravação não estava muito boa, parecia que se falava Bessias em vez de Messias. Foi ali que ele surgiu para o noticiário. Ele, exatamente, como pessoa da área jurídica do Palácio do Planalto, iria trabalhar para fazer todos os trâmites burocráticos dessa nomeação do Lula, que acabou não acontecendo porque não foi permitido pelo Supremo essa nomeação. Muito obrigado, Lauro. Um bom dia para você. Bom fim de semana para você, Milton, para você também, Cássia, e para os ouvintes. Até mais, Lauro.